Veja no ICL Notícias, segunda edição. Arrecadação em risco. Governo espera derrota no Congresso e acusa Centrão de não cumprir acordo sobre MP do IOF. Partidos do Centrão como PP, União Brasil e o Republicanos não cumpriram o acordo. Vão salvar o 03? Relator vota pelo arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Discordar ao denunciar, mesmo que em foro estrangeiro, não constitui infração ética. Dia do Fico na Esplanada. Minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Muito obrigado, meus do amigos. PP e União Brasil desafiam partidos e decidem ficar no governo Lula. Conte comigo onde quer que eu esteja para lhe apoiar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres. No Rio Grande do Sul, chegamos à metade da semana com muita movimentação em Brasília. Nesse dia 8 de outubro de 2025, já temos Manuela Borges Apóstolos em Brasília e também Chico Sá ao meu lado aqui em São Paulo. Boa tarde, Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Manuela. E boa tarde a todo o Nordeste, que hoje é dia do nordestino. Aos 9 estados, 9 sotaques. Maravilhoso. Vamos embora. É isso. Obrigada, Chico, sempre trazendo aqui a lembrança de datas importantes. Então, um beijo grande para todo o Nordeste. E Manu já está ali na frente do fervo, hein? Da movimentação que muito nos interessa. Manu, boa tarde. Boa tarde, viva o Nordeste, boa tarde, Chico, Gabi. Não é uma boa tarde para o governo, que está tendo que se virar nos 30 aqui para tentar aprovar a medida provisória 1303, que tributa aplicações financeiras. Até agora, faltam 6 horas para essa medida caducar e o presidente da Câmara dos Deputados ainda não sentou na cadeira, ainda estão sendo feitos discursos no plenário e, por incrível que pareça, essa MP ainda nem começou a ser discutida. Isso é porque ela ainda tem que ser avaliada também pelos senadores na outra casa. Então, o risco é muito grande de ser derrubada aí num movimento político eleitoreiro dos partidos de oposição, PP, União Brasil, Republicanos e também PL e até o PSD. Manu, então a gente tem uma previsão, você vai detalhar aqui para a gente também, de que o próprio governo está prevendo uma possível derrota nessa história, né, da medida provisória que substitui o aumento original do IOF, que é o imposto sobre as operações financeiras, elevando outras alíquotas de tributos. O clima ali no Congresso parece que é esse mesmo. Chico, antes da Manu também entrar nos detalhes, ela conversou com parlamentares, que tem um pouco uma guerra de versões também sobre o que estava sendo acordado e o que não estava. Antes disso, queria ouvir a sua análise aqui também na nossa mesa. Olha, é um Congresso que já entra de cara na eleição, né? Um Congresso que vira meio um comitê eleitoral, pega o Lula no momento de ascensão, no momento de começa a ser aprovado nas pesquisas, no momento de alta do governo, e isso aí é uma resposta totalmente política, interesseira, eu diria até canalha do Congresso contra o governo. Numa hora em que Lula começa a respirar e começa a despontar ali como favorito nas eleições do próximo ano. Manu, vai lá. Completamente.
É isso mesmo, Chico, Gabi. O que eu sinto? Que eles querem testar quem ainda está com o governo Lula. A gente viu que o presidente teve essa melhora nas avaliações da opinião pública, teve algumas vitórias aqui dentro do Congresso, a questão do imposto de renda, que até os partidos de oposição votaram de forma unânime, não teve nenhum voto contra aqui na Câmara dos Deputados para isentar quem ganha até R$5 mil. Isso porque eles queriam fazer chantagem em troca de anistia, a PEC da bandidagem, que também foi enterrada por unanimidade no Senado. Então foram duas derrotas muito importantes para o governo e agora eles querem dar o troco. Ontem o ministro da Fazenda esteve aqui pessoalmente, saiu dizendo que tinha acordo, que já estava tudo acertado, que eles cederam ao máximo aos pleitos das bets do agronegócio e que estava tudo certo. Só que não, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que poderia ter pautado essa medida provisória ontem mesmo, porque a votação na comissão mista terminou 6h30 da tarde. Logo depois aí que eu saí do N2, da minha entrada ontem, eles concluíram essa votação, então já poderia ter vindo aqui para o plenário da Câmara. Hugo Mota não falou nada, não pautou. Hoje teve o dia inteirinho para discutir, nada foi feito, a sessão nem começou. Agora o líder do PT na Câmara está até falando aqui, está tendo uma coletiva, outros parlamentares de oposição também usaram ali os microfones para dizer que vão se posicionar em bloco contra esse aumento de imposto, mas é aumento de imposto para quem? Para quem tem dinheiro que aplica na Bolsa de Valores, em criptomoedas, em fundos de investimento. Não é para aqueles que pegam 2 ônibus e um metrô para chegar no trabalho todo dia, estão ali na escala 6:1. Então é uma queda de braço ferrenha e eu acho que vai ser voto a voto. Lembrando que o IOF em junho foi derrubado, a alta foi derrubada por 382 votos contra 98. Então hoje é para sentir esse clima, para ver se o governo Lula está tendo apoio da base aqui no Congresso Nacional. E não é ter esse papo, né? No jornal aparece lá, derrota do governo. Não é derrota do governo. Se não passa essa MP, a partir de amanhã começa cortes que podem chegar a 35 bilhões, segundo as contas do nosso repórter aqui, Kleber Lourenço, em um texto que está no ar agora no portal do ICL. Significa corte em educação, corte em saúde, então corte em programas sociais, ou seja, não vai cortar para a turma da Faria Lima, nem para a turma do Bem Bom aqui da Avenida Paulista de São Paulo. Vai cortar lá na terra do Hugo Mota. Lá para o povo de Patos, do sertão da Paraíba. Lá para o povo que elegeu irresponsáveis feito o Ciro Nogueira. Entendeu? Vai cortar aí, vai cortar do povo mais pobre que votou no Centrão, infelizmente. 35 bilhões de reais, Manu, a menos no orçamento federal. Eu vou passar a palavra para você, mas antes eu acho que vale a pena a gente ouvir a entrevista da Manu Borges com o senador Ciro Nogueira, que alegou que nunca teve acordo nenhum com o governo pela aprovação da MP. Então a gente ouve esse trecho e volta a se falar. Vamos ver. Nunca foi proposto nenhum tipo de acordo e o nosso partido tem como determinação nenhuma carga tributária que não tenha nenhum benefício para a população, como é o caso dessa medida provisória. Isso é pura e simplesmente para cobrir a ineficiência do governo e aumentando as despesas do país. Aí a gente teve a fala do Ciro Nogueira, Manu, e a gente ouviu aqui no ICL Notícias primeira edição o relator da MP, o deputado Celso Zaratini, que fez várias críticas ao Centrão. Parecia até que o Ciro Nogueira estava dando uma resposta bastante direta ali para essa crítica do Zaratini, porque ele disse, o Zaratini disse, né, que não tinha sido, não houve um comprometimento por parte do Centrão, que não houve acordo, que não cumpriram com o prometido. Então a gente tem também o trecho dessa entrevista para vocês terem a comparação dessas duas falas. Vamos lá. O agro não cumpriu o acordo, partidos do Centrão como o PP, União Brasil e o Republicanos não cumpriram o acordo de votar favoravelmente na comissão especial.
É lógico que eles colocaram, quando for para o plenário, nós temos que reunir a nossa bancada, Mas eles foram, sim, atender às determinações de Ciro Nogueira, de Antônio Ruedas e de Tarcísio de Freitas, que esses estão preocupados com a eleição. Então eles não estão nem aí com a situação da economia brasileira, com as contas públicas. Enquanto isso, está acontecendo neste minuto, neste segundo, a coletiva de líderes da base aliada do governo. Ao vivo está sendo transmitido esse encontro pela TV Câmara. A gente está vendo aqui na nossa tela, neste momento, fala o deputado Lindbergh Farias, liderança do PT lá na Câmara dos Deputados, junto com outros parlamentares também. Tem a Thalíria Petroni, tem também Benedita da Silva. Vamos ouvir um trechinho dessa fala. Não podemos ser acusados de intolerância. Nós vamos em frente. Nós vamos em frente porque esse parlamento não pode se dobrar a um movimento tão covarde e vergonhoso como esse no dia de hoje. Muito bem, entender. Bem, muito rapidamente, boa tarde a toda a imprensa, aos colegas. O que está em jogo aqui é a antecipação da disputa eleitoral. E em nome disso, PP, União Brasil, PL, a extrema-direita e parte do Centrão resolveram atacar o governo do presidente Lula. Mas, ao pensarem que atacam o governo do presidente Lula, atacam o conjunto do povo brasileiro. A gente viu a população nas ruas exigindo um Congresso que se voltasse para o povo. E, nas últimas semanas, nós vimos pautas avançarem aqui, que eram pautas que deram as costas para o povo brasileiro. A PEC da blindagem, enterrada pela mobilização popular no Senado, a tentativa de avançar com a anistia, que o povo se mobilizou e segurou essa agenda. O povo se mobilizou e fez avançar a agenda do imposto de renda. E agora, o que está colocado nessa votação é quem está do lado de quem? É quem está do lado do povo brasileiro, porque não estamos falando de uma disputa eleitoral aqui, ou quem não está. O que está colocado aqui é quem quer que o Brasil avance ou não. O que Rueda quer? O que o governador Tarcísio, que deveria estar cuidando de São Paulo, quer? Defender as bets, defender as fintechs, defender o setor financeiro e tirar 30 bilhões de políticas sociais, tirar 30 bilhões para políticas públicas que iam chegar na... A gente ouvia a fala da deputada Thalíria Petroni, nesse momento também reunida com essas lideranças da esquerda. Agora há pouco falava também o deputado Lindbergh Farias. Manu está de volta aqui junto com a gente para avaliar esse posicionamento. Está sendo um recado bastante direto também, né, Chico, de como houve uma movimentação agora por parte das ruas muito forte, que fez pressão ali no Centrão, e a votação, a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, com aquela compensação para os super ricos. E é justamente isso que está sendo colocado, que depois dessa pressão agora a gente tem um retrocesso, o não cumprimento de um acordo para uma pauta que é importante para a sociedade, no caso, senão o dinheiro, né, esse orçamento vai ser tirado de outras áreas, Chico. Vai ser tirado do povo, da educação e da saúde. Vimos aí a Thalíria dando o diagnóstico completo, né? É isso. Depois da pressão da rua, os canalhas voltam com tudo em cima do governo. Vimos aí também, estava o Pedro Campos, o Zeca Disseu, a Benedita da Silva, tentando ali no afogadilho ali da hora reverter esse quadro. Mas está difícil, né, Manu? Tá difícil, tá complicado. Eu acho que é um tiro no pé do próprio Hugo Mota, que já demonstrou fragilidade, não teve pulso para colocar em votação. Vamos para o tudo ou nada. E ele está amarrando e segurando a pauta, que é prerrogativa dele colocar o texto para votação. E até agora não tem texto para ser colocado em votação, que está aberto apenas para discurso. Agora, essa denúncia feita pelo Zaratini, por todos os
deputados, mostrando que tem o dedo do Tarcísio de Freitas, do Ciro Nogueira e do Antônio Rueda. Isso é um fato, tá? Eu até conversei com um deputado do MDB que me contou de forma reservada que recebeu uma ligação do próprio Tarcísio, ou seja, ele está ligando para aqueles indecisos, para aqueles que ainda não sabem se são base ou oposição, para pedir para votar contra o governo. Então, isso é fato, isso não é bochicho, isso não é ataque da base governista, isso está acontecendo agora aqui dentro do Congresso Nacional. Ou seja, enquanto Tarcísio faz piada de pessoas que estão morrendo, intoxicadas pelo metanol, ele está mais preocupado aqui em tirar votos de uma medida provisória que vai taxar quem tem dinheiro para investir na Bolsa de Valores. Agora, o governo também já se posicionou, falou o seguinte: o presidente Lula reuniu aí numa medida de emergência os principais ministros lá no Palácio do Planalto para definir que, se realmente houver essa derrota, 10 bilhões em emendas parlamentares serão contingenciadas. Esse será o primeiro passo aí no corte de gastos. E é o que a base governista fala. Essa meta fiscal que o governo tem um compromisso de honrar foi aprovada pelos próprios congressistas, não foi inventada pelo governo. Teve aqui o aval do Congresso Nacional. E agora, nessa tentativa, nessa manobra política eleitoreira, eles fazem de tudo para desgastar o governo, que depois vai ter que cortar aí de projetos sociais, como Pé de Meia, Bolsa Família. Essa aqui é a expectativa dos oposicionistas. E o jogo é muito pesado, porque você está mexendo com fintechs. Lembra aquela reportagem aqui do ICL Notícias, com um piloto, o Matosinhos, piloto de avião, piloto experiente na aviação, que fez serviços para o PCC, para empresários ligados ao PCC, o que ele contou dessas fintechs. O serviço sujo que fazem essas fintechs, não são todas, mas algumas que realmente têm alianças com o crime organizado, e são essas fintechs que estão reagindo junto com os Ciro Nogueiras da vida hoje à tarde. Então, não é apenas, não é uma, digamos, uma opção ideológica do Ciro Nogueira, dessa turma, do Rueda, do Antônio Rueda e etc. Não, tem muito dinheiro nessa jogada também. Tem a questão das bets também, né? Sim, pois é, fintech e bet, imagina. O PDT está querendo propor destaque para retomar a tributação das bets, que, enfim, de 18%, né? Porque o relator da MP, que é o deputado Zaratini, ele tinha decidido manter aquela alíquota em 12%, enquanto a proposta é justamente aumentar esse valor, né? Essa tributação. Ainda fica barato. Esses caras deviam pagar 50% de imposto no mínimo. Estão acabando com as famílias do Brasil, endividadas, estão gerando doença, estão tirando dinheiro do Bolsa Família. 50% seria pouco ainda. Pois é, Manu. Eu acho que é um combo. Exato. Não é só esse lobby para não pagar mais impostos, porque as bets saíram vencedoras aí. Os congressistas cederam, o relator cedeu, o agronegócio também botou uma pressão danada e venceu. Mas eu acho que é um combo. Essa tentativa de não taxar as fintechs e também as casas de câmbio, que teria aí um aumento de 8% para 15%, essa unificação das tributações em 18%, no imposto de renda, né? Quando você resgata esse dinheiro, você tem essa tributação. Agora, tem também um outro lado da moeda, que é, sim, esse desgaste, porque o governo Lula está avançando no apoio popular, nas pesquisas eleitorais, né? Tem uma série de ganhos aí para o governo, desde a fala dele na ONU, que foi muito aplaudida, foi muito elogiada, até a ligação do Trump, até essas duas votações que a gente já comentou, do imposto de renda, que a própria oposição teve que votar a favor para não ficar mal aí,
com as ruas. Agora, essa derrubada dessa medida provisória vai ter um custo político muito grande. A gente sabe que ali os 30% que ainda estão na bolha bolsonarista, que acreditam em card de WhatsApp, elas vão ser enganadas, dizendo, olha, o Congresso votou para derrubar aumento de imposto. Mas é o que eu disse, aumento de imposto para quem? Para quem tem muito dinheiro. Não é para o pobre que está lascado, que ganha 1, 2 salários mínimos e que trabalha para comer. Então é aquilo, é a justiça tributária e é a meta fiscal que foi aprovada por esse parlamento. Perfeito, Manu. Você deu o quadro total e perfeito agora. Vamos também, já que a gente está falando de reveses, de trazer mais um aqui, que na verdade já era bastante esperado quando a gente viu de quem seria a relatoria da cassação do Eduardo Bolsonaro. Hoje, o relator do pedido de cassação do Eduardo votou pelo arquivamento desse processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é o delegado Marcelo Freitas. Ele é do União Brasil, muito próximo do bolsonarismo, do clã Bolsonaro. Ele defendeu que essa articulação do Eduardo Bolsonaro por sanções do Donald Trump contra o Brasil não constitui quebra de decoro parlamentar. Vamos assistir esse trecho e a gente volta a falar sobre esse assunto. Não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e à manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em for estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Pô, o cara morando nos Estados Unidos, o cara traindo a pátria à luz do dia, toda hora, o cara a favor das tarifas, prejudicando milhões de brasileiros, e isso não é nada. Pô, Manu, dá vontade de cantar aquele velho Bezerra da Silva, canalha, tu és o verdadeiro canalha. E produz prova contra si mesmo. Sim. Mas dentro daquele colegiado, essas provas são só opiniões políticas que estão aí protegidas pela imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, e eles alegam que opiniões políticas não podem ser criminalizadas. O presidente do Conselho de Ética, que escolheu o delegado Marcelo Freitas dentre numa lista tríplice, ele abriu a sessão falando que ele não iria acatar o pedido de suspeição que foi impetrado aí pelo PT, que falou que o delegado Marcelo Freitas não tinha isenção para julgar o caso, uma vez que é amigo de Eduardo Bolsonaro, defende as mesmas ideias, defende a anistia, mas o deputado Fábio Schiochetti, eu até erro aí o nome dele, Chico... É Schiochetti mesmo. Oi, desculpa, gente, parece Trava-línguas, né? Parece, é Choquete o nome dele. Eu falo Schiochetti, mas tá errado, é Choquete, Fábio Choquete. Então, que o delegado Marcelo, seria sim capaz e não teria ali a sua isenção comprometida por compartilhar dos mesmos ideais de Eduardo Bolsonaro. Foi feito um pedido de vista coletivo, são 2 dias úteis, e aí semana que vem esse parecer do relator deve ser votado na terça ou na quarta-feira. Nós já sabíamos que seria sim esse o caminho, mas por um outro lado correm as faltas contra Eduardo Bolsonaro, estão sendo contabilizadas, então se ele não perde o mandato sendo cassado por faltas, ele deve perder sim o cargo, a boquinha aqui na Câmara dos Deputados. Só lembrando, eu não sei se a gente vai colocar esse trecho, que ele não apresentou defesa,
Então, quem veio defender Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética? Um defensor público da União. O deputado Chico Alencar criticou de forma veemente porque é dinheiro público, é mais o nosso dinheiro público sendo pago para defender esse parlamentar. Ele que recebeu aí 2 milhões do pai estando nos Estados Unidos, ele que voltou a receber recursos, o salário. Eu não sei se esses vencimentos dele estão bloqueados pela Justiça por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei com esse pedido na assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados, eles não me respondem, mas o gabinete dele está funcionando plenamente. Inclusive, esse advogado, esse defensor público da União alegou que Eduardo Bolsonaro não teria sido mencionado, não teria sido notificado oficialmente, o que foi contraposto pelo próprio presidente do Conselho de Ética, que falou que ele foi notificado sim, o gabinete dele está em pleno funcionamento, então derrubou aí uma das teses do defensor público. O deputado que usa o próprio mandato para atuar contra o Brasil, contra a economia brasileira, continua, tanto que, mesmo depois que houve uma sinalização, não é, Chico, do presidente Lula conversando com Donald Trump por telefone, que isso foi positivo, que poderia, de repente, até suspender a taxação contra o Brasil, ainda assim o Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais para elogiar o fato do Marco Rubio estar nessa história, porque poderia dificultar as ações. Então, é realmente torcer para que o Brasil continue sendo taxado. Exatamente, e a gente pagando toda essa estrutura de gabinete, pagando toda essa excursão contra o Brasil, né? O povo financiando para ser castigado. Você vê setores aqui da economia em São Paulo, viu, Manu e Gabi, como o setor de calçados, por exemplo, no interior, naquela região de Franca, por ali, com um imenso desemprego a essa altura, por conta de um eu ia chamar de cidadão, mas desisto, por conta de um irresponsável como esse, que fica ali lutando pelas tarifas para alguns setores. O povo da pesca no Ceará também segue sendo prejudicado. A sorte é que o governo do estado tem comprado todo o fruto do trabalho deles, mas se não estariam desesperados. Então, é esse sujeito que continua defendendo, né, castigos para o país dele. O país que ele diz que é dele, porque essa gente ainda se diz patriota. E ele bate no peito, né, e avoca para si, sim, toda essa conspiração. Ele grava vídeos de forma reiterada, só que isso, na visão do colegiado, não é prova, é só uma opinião política do pobre coitado deputado que está sendo perseguido politicamente e que está nos Estados Unidos, exilado. Então é lamentável, mas a gente sabe que uma hora ou outra ele vai sim perder esse cargo, mesmo porque não colou aquela história da liderança, dele virar líder da minoria. O defensor público também veio argumentar isso, que ele demonstra ainda estar em pleno exercício parlamentar, porque até líder ele foi indicado para ser pelo próprio partido, só que não colou, não vai colar. O presidente da Câmara dos Deputados já disse que é completamente incompatível. A assessoria jurídica da Câmara apresentou um parecer demonstrando que não cabe um líder estar fora do país, atentando contra a nossa soberania. Isso não está no parecer da assessoria jurídica aqui da Câmara, mas é isso que acontece e ele está fazendo a caminha dele, né? Porque o processo já está lá no Supremo Tribunal Federal. Isso. E se ele retorna para o país, para a sua nação, a cadeia ele espera. Bem lembrado, Manu. Essa questão da investigação é muito importante de ser colocada para além do que está sendo posto dentro da Câmara dos Deputados, que talvez ele se livre, falando a respeito do decoro parlamentar, né? Se isso não é quebra dos princípios e normas da conduta que orientam o que um parlamentar, né, deve fazer no exercício do seu mandato, eu não sei o que é. Vamos seguir aqui falando sobre integrantes, ministros, na verdade,
do governo Lula que estão com questões nos seus partidos. Por quê? É o grande também assunto na capital federal nessa quarta-feira. Ministros que estão desafiando partidos, falando publicamente sobre isso para poder permanecer dentro do governo. O André Fufuca, ministro dos Esportes, foi afastado hoje de todas as decisões partidárias do Progressistas, decisão que foi do Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. E o Fufuca defendeu o posicionamento dele, falou nas redes sociais a respeito disso. Abre aspas, então, para o Fufuca. O meu trabalho e a minha atuação estão inequivocadamente acima de quaisquer questões e disputas partidárias internas. A pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências. Aproveitando também para falar de como está a situação do Celso Sabino, ministro do Turismo, porque a direção nacional do União Brasil decidiu hoje também afastar de maneira preliminar o ministro das funções na gestão do partido. E essa medida foi tomada numa reunião, houve uma reunião com membros da executiva e vai valer uma análise final ainda, um processo que leva até uma expulsão definitiva. Isso ainda vai acontecer dentro da sigla e tem um prazo que é de 60 dias, conforme o Estatuto do União Brasil. E o Sabino também falou publicamente sobre isso, deu entrevista, disse que vai permanecer ao lado de Lula. Abre aspas, pelo bem do turismo, pelo bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. A gente vinha falando sobre como o ministro poderia acabar ficando de fora da COP, justamente. Manu, como é que isso tem sido, como é que essa discussão está sendo colocada pelos partidos do Centrão? Agora está um momento realmente de escolhas olhando para 2026, né? Completamente. E é por isso que eu digo que hoje é até um teste, porque esses ministros, eles também conseguem trazer votos aqui para dentro do Congresso Nacional. Eles têm força política nos seus estados, então é uma forma de testar até onde essa permanência desses ministros à frente de pastas importantes no governo Lula vão se refletir em votos aqui no Congresso Nacional. A gente sabe que o ministro do Turismo, ele que organizou, esteve à frente aí da organização da COP30, é no estado dele, no Pará, ali é o seu reduto eleitoral, então para ele é muito mais interessante se manter na pasta do turismo, Celso Sabino, do que ser expulso do partido e do que se manter no partido. Então é melhor ser expulso do partido, se manter na pasta com cargos, com orçamento e com essa vitrine que vai ser a COP, do que se manter num partido que ainda está brigando dentro dessa federação. É bom lembrar que PP e União Brasil estão em guerra. Ciro Nogueira, Caiado, brigando aí via internet, Ciro Nogueira atacando em entrevistas, e aí o Caiado vai lá e tuita e detona com o presidente, um dos presidentes, que são dois presidentes dessa federação, o Rueda e o Ciro Nogueira. Então o Centrão está completamente desunido, não tem nada de união, e eles já fizeram essa análise, o Fufuca também, que declarou amores eternos ao presidente Lula. Ele já fez avaliação, a gente vê que também todo mundo quer ficar em time que está ganhando, né, Gabi e Chico? Lógico. Exatamente, eu acho que essa é só o começo de uma traição dentro do Centrão. Vai começar todo mundo pulando fora dessa canoa. Os dois ministros, o Fufuca e o Sabino, eu creio que só estão puxando uma fila que a partir de agora só vai crescer. Porque você pega o Lula em alta popularidade, o Lula já despontando como provável reeleito, e isso a gente sabe o comportamento do velho Centrão, dos partidos que compõem o Centrão. Querem estar sempre do lado de quem está ganhando. Então, prepare-se para uma pulada de cerca ou pulada da canoa a partir de agora, para valer. Não vai ficar só nessa dupla, não. Manu.
E hoje eu lembrei de manhã no N1 da posição do Ciro Nogueira, o presidente do PP, lá em 2017. Ele também declarou amores ao presidente Lula. O Caiado até lembrou isso no post que ele fez nas redes sociais. Ele disse que o presidente Lula foi o melhor, era o melhor de todos os tempos para o Nordeste, então, reduziu a pobreza no Piauí, foi maravilhoso. E nessa mesma entrevista, em 2017, Ciro Nogueira chamou Bolsonaro de fascista, preconceituoso, disse que o discurso dele era muito ruim, que era só de ataque, que não era um discurso de um estadista. E agora, Ciro Nogueira fica coladinho com a família Bolsonaro. Então, é muito louco, né? Eles mudam de posição como se estivessem mudando de roupa. Exatamente. E o Ciro Nogueira, que corre risco de não se reeleger para o Senado. Porque ele está em terceiro lugar nas pesquisas, correndo sério risco. Ele tem, inclusive, parte do bolsonarismo contra ele a essa altura. O Eduardo não gosta muito dele. Eu creio que ali, uma operação de última hora. Tem o mundo do Lula, o mundo da esquerda, que já não o aprovaria jamais para o Senado. Se pega também uma corrente bolsonarista contra o Ciro Nogueira, de última hora, adeus cadeira no Senado. É por isso que ele está doidinho para ser o vice do Tarcísio, né? Ele é um dos maiores entusiastas da candidatura do Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio está enrolado aí com metanol até o pescoço. Teve que gravar até vídeo. Se desculpando, o famoso quem me conhece sabe. Desculpa aí, eu tava doidão. Foi mal, tava doidão. Só se foi doidão de Coca-Cola adulterada, né? Porque diz que só toma Coca-Cola, vai saber. Gente, tá complicada a situação aqui, viu? Até agora nada de começar essa análise da MP. Eu tô aqui ligada para ver se eu ouço alguma coisa, mas tá tudo parado. E eu acho que é uma demonstração de fraqueza do Hugo Mota, mais uma vez, um capital político que ele está comprometendo para o ano que vem. É importante, a Manu vai ficar ali a postos, acompanhando como é que vai estar essa movimentação. Manu, qualquer coisa, qualquer novidade, você conta pra gente que estaremos aqui também te acompanhando o seu trabalho. Obrigada, querida, foi um prazer ter você com a gente aqui no N2. Um beijo. Obrigado por enquanto, Manu. Valeu. Beijão, gente, até breve. Até. Manuela Borges acompanhando a movimentação dessa MP em Brasília, e Rodrigo Viana também já está a postos aqui para entrar na nossa jogada. Opa, bancada completa. Agora bancada completa. E aqui não é centrão não, viu? Aqui é para valer. O negócio tá todo mundo querendo saber quem é que vai embarcar e quem é que sai, né, Rodrigo? Mas agora acho que tá todo mundo meio que querendo tirar uma lasquinha mesmo, depois que viram que o presidente Lula está com aprovação boa, a desaprovação caiu. Daqui a pouco a gente vai entrar até nesses detalhes. O Ciro Nogueira, eu vi vocês comentando, né? Queria ser o vice do Tarcísio. Um momento ruim, né? Porque o Tarcísio está tendo que falar sobre Coca-Cola, Pepsi-Cola, Drures, não sei o que mais, whisky, Johnny Walker e tal. E não está podendo falar. Você resgatou o Drures aí. É verdade. E aí está uma situação complicada. Então o Ciro Nogueira, para salvar o mandato dele, quer se pendurar no Tarcísio, porque não tem chance para o Senado, ou tem pouca chance para o Senado no Piauí, mas a direita está muito desorganizada. Está muito desorganizada, apesar de ter muito voto no Congresso. Então eles estão trabalhando mais na possibilidade de provocar danos ao governo para dizer: Lula, também não acho que você sozinho pode governar. Nós temos condição de impor danos, de provocar muito dano para o governo se a gente travar a pauta do governo. Eles podem fazer isso. Quanto mais fizerem, mais fortalecem o Lula e tornam difícil construir uma candidatura de centro-direita ou de direita, porque vai ficar com essa marca de que estão contra o Brasil. Eu acho que em caso de uma eventual derrota hoje, o governo tem que ir amanhã para tudo que é meio possível de comunicação e mostrar qual é o efeito disso. Sim. Quantas Bolsas Família vão deixar de ser pagas, quantas crianças vão sair da escola. Tem que fazer essas contas direito e de forma pedagógica.
Olha, o estrago do Centrão ontem, do Ciro Nogueira, do Hugo Mota, do Arthur Lira, dessa turma toda, foi esse. Está aqui a conta. Quem vai pagar é o povo. E o Centrão do Tarcísio também, né? Sim. Hoje, por exemplo, na entrevista para o N1, né, que a gente mostrou um trecho agora há pouco... O Zaratini. O Zaratini, exatamente. Diz isso, ele fala o Centrão de fulano e do Tarcísio. E ontem, para conseguir aprovar na comissão essa medida provisória, foi por um voto, né? Acordo também, tirar a BET. Tirou a LCI, a LCA, tirou as BETs, e mesmo assim passou por um voto. Agora eles estão fazendo a conta de que é ali. Se for aprovado, vai ser por uma margem muito estreita. O Lula, inclusive, liberou os ministros para irem votar. Não sei, né, se a gente já trouxe essa informação. Licenciou todo mundo para votar. 3 ministros, né? Os dois aí, o Sabino, que está jurando amores ao Lula, o Fufuca e o Silvio Costa Filho do Pernambuco. Sim. Esses 3 vão, né, saem por algumas horas para votar. O governo achando que 3, 4 votos podem ser a diferença para aprovar essa medida provisória. Mas é isso. Se o governo ganhar, importante. Se perder, tem que fazer o embate político. Tem que fazer a confrontação, que já deu certo. Quando o Centrão impôs a derrota no caso do IOF, isso se voltou contra o Centrão. Depois tentaram fazer a blindagem, isso se voltou contra o Centrão. Se tentarem impor essa derrota na base da malandragem hoje para o governo, o Lula tem que ir para a confrontação. A questão é que o tempo está muito apertado agora, né, Rodrigo? Hoje é. Isso que pode e essa pauta, ela envolve muito dinheiro, porque é uma pauta que mexe diretamente com o caixa das fintechs. Fintech, você lembra, algumas delas envolvidas, inclusive, com crime organizado. Sim. Via Faria Lima. Então, não está mexendo com qualquer um. E com bets. Então, você mexe com 2 caixas gigantescos. Sim. Porque você pode dizer, não, o governo tem o atrativo das emendas, segura as emendas dos deputados, mas esse caixa de fintech e de bets é muito mais pesado. Sim. Então, o jogo do Pix ali caindo na conta hoje ainda é muito pesado para o governo. Pesadíssimo. Vamos ver. As próximas horas vão ajudar a contar essa história, né, Gabi? E eu prometi que a gente ia trazer a pesquisa a respeito da avaliação do governo Lula. A gente já vai colocar aqui na tela e analisar junto com vocês. A gente só quero lembrar que a gente tem essa semana de novo a nossa querida revista Liberta, a primeira revista digital do ICL. A gente está comemorando o primeiro mês de vida. Já passou um mês. Já passou um mês, você acredita, Rodrigo? 4 números, né? 4 números no mês. Todo mundo aqui da nossa equipe já escreveu um artigo para a Liberta, é um espaço ali de reflexão, de jornalismo profundo, como a gente faz aqui nos nossos programas, só que aí com essa diferença de analisar com mais profundidade num espaço que você pode sentar ali no seu final de semana para ler, enfim, de outra maneira que você pode acompanhar as nossas análises, né, Chico? Exatamente. Para todos os gostos. Eu lembro de uma promessa aqui feita pelo Demore, ou seja, promessa séria que vai ser cumprida. Se chegar aos 50 mil assinantes, teremos edição impressa. Aí sim. Para quem gosta do final de semana ali, sair um pouco da dopamina das redes sociais. Lembrado. E ali, deitar na rede, ali no Ceará e... Que delícia, hein? Não é? Folhear a sua revista. É outra parada. Muito bom. E também dá para entrar no nosso canal gratuito do WhatsApp, no link icl.com.br/canal, que aí você recebe spoiler da nossa capa no nosso grupo de transmissões do ICL Notícias toda semana. Então, a gente vai continuar trazendo novidades para vocês. Entra lá no grupo do Zap para saber o que é que vai... Qual que vai ser a capa da semana. Eu já vi aqui, gostei muito dessa semana. Ah, é? Não posso contar, mas posso dizer que tem muito a ver com os... vamos dizer assim, com os projetos originais do ICL, sabe? Tá. Então desconfio novidades já. Aí, desconfio. E seguimos aqui, eu estava prometendo falar sobre essa pesquisa que saiu agora, Genial Quest, divulgada hoje, trazendo novidades a respeito da aprovação do governo Lula. Então, a aprovação alcançou o melhor patamar de 2025. A gente vai colocar aqui na tela, 48% dos brasileiros aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 49% desaprovam. Mas por que isso é importante? Só para trazer os dados aqui, primeira vez desde janeiro que tem um empate entre os 2 indicadores. A gente está mostrando aqui na nossa tela, essa pesquisa aconteceu entre os dias 2 e 5 de outubro
e ouviu um pouco mais de 2.000 pessoas. Aqui a gente tem uma perspectiva histórica na nossa tela. Então, em janeiro, a gente tinha uma aprovação de 47%, que foi caindo. Em março, 41%, maio, 40%, Rodrigo. Depois começou a subir. Em julho, 43%, agosto, ali, setembro, 46%, e estava meio estável. E agora é o maior patamar, realmente, de aprovação, de 48%. A mesma coisa, a desaprovação, estava bastante alta entre março e maio, 56%, 57%. E foi caindo até chegar no menor patamar de desaprovação. É importante, eu acho que talvez a pesquisa mais importante para o governo em 2025, né? Sim, melhor indicador. Se a gente olhar de novo ali na tela, se puder colocar de novo, em maio, a diferença entre desaprovação, que é a linha mais escura ali... Azul, né? Não, desaprovação laranja. E a aprovação era de 17 pontos, estava ali 57 a 40 no mês de maio. Então tinha 17 pontos de saldo negativo para o Lula. É muita coisa. E ele reverteu isso em 5 meses, em vez de 17 pontos de saldo negativo, agora 1 ponto apenas. Então, 16 pontos mudaram, né? Praticamente está. É um empate, porque um na margem é um empate. É. E aí, se você vai para os detalhes, e eu desde a manhã acompanhei, e a gente mostrou também no ICL Urgente, o Lula mantém-se muito forte no Nordeste, tem 2/3 de aprovação contra 1/3 de desaprovação, mas, Gabi, no Sudeste também, a desaprovação no Sudeste vem caindo e no Sul do Brasil. Então, importante, o Lula está se recuperando no Sudeste, Minas, São Paulo, né, com essa política de defesa da economia brasileira, e eu acho que vai se recuperar mais ainda quando as pessoas receberem o contra-cheque em 2026, o olerite, né, como se diz em São Paulo, sem o imposto de renda até R$5.000. Então essa recuperação que é no Nordeste e no Sudeste. E também o Lula, segundo a pesquisa, saiu mais forte do embate e depois da conversa com Donald Trump. É o que mostra a pesquisa da Quest numa das suas outras lâminas. E amanhã vem os cenários eleitorais. A Quest vai trazer Lula contra Tarcísio, Lula contra Ratinho. Amanhã a gente vai ter esses números pela manhã. É importante também, porque é um momento para a direita que está bastante bagunçado. Muito. Está meio nebuloso até. Mas o governo recupera aquela faixa de até 2 salários mínimos, e eu acho que aí entra mais a questão da inflação ter caído. Aí é mais o carro do ovo, mais a feira, mais ali o sacolão do que qualquer... mesma ideia de soberania, e a soberania faz muito efeito da classe média para cima. Inclusive entre os ricos, essa questão do telefonema com o Donald Trump, por exemplo, teve um efeito entre os mais abonados. Então tá em todas as faixas, Lula começa a comer pelas beiradas. É isso. Então, uma pesquisa super favorável, como você falou, ao governo, confirma a recuperação do Lula e indica que ele chega ao fim do ano forte para 2026, Gabi. Excelente. Então, a gente continua avaliando esse termômetro. Acho que isso também pesa, claro, diretamente, como a gente comentou, em como esses parlamentares do Centrão, principalmente os que fazem parte do governo, vão se comportar olhando para 2026, né? Isso dá um horizonte. Exatamente. Por isso que eu acho que não vai ficar só no Fufuca e no Sabino. Essa coisa aí vai começar a ter uma romaria ali para o lado do Palácio do Planalto. Principalmente no estado do Nordeste, no caso do Sabino, Pará, né, que é norte, tem que ver se isso avança para Minas, né? São Paulo é mais difícil, que é mais consolidado aquela bancada mais de direita mesmo, né? Mas Rio, Minas, pode ser que o Lula consiga trazer alguns nomes de centros, daí mesmo da direita, para o lado dele, pensando em 2026, né? Com esses números que ele vai consolidando, isso se torna cada vez mais possível, né? Exatamente. Isso. E eu acho que um fato que às vezes a gente esquece é que nessa eleição o governo já começa com Alckmin, com todo mundo, com a direita, digamos, civilizada, toda dentro do governo. Sim. Você pensa no cenário que o Alckmin ia ser uma conquista para virar vice. Já está dentro do governo. Simone Tebet também era candidata. Só veio no segundo turno. Só veio no segundo turno. Então é um governo que já começa com muita gente de centro dentro do próprio governo. Inclusive eu estava vendo de ontem para hoje, né, alguns nomes que podem migrar para o PSB. Você falou do Alckmin, eu me lembrei. O PSB está falando em filiar a Marina Silva para concorrer em São Paulo ou a Senado ou a deputado federal,
A própria Simone Tebet, porque ela é do MDB, Gabi, e o MDB, se ela vier para São Paulo para ser candidata, o MDB de São Paulo não vai deixar ela ser candidata. Sim. Então, a alternativa, PSB. A Manuela Dávila, que já foi vice do Haddad, foi deputada, está sendo sondada para ir para o PSB. Tudo indica que sim, que ela já vai... Para concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul, fazendo uma chapa forte com ela. Candidata fortíssima. Ela e o Pimenta ao Senado, Paulo Pimenta, lá no Rio Grande do Sul. Então o Lula vai montando palanques, trazendo gente aí via PSB do Alckmin. Rodrigo, Chico, quero lembrar aqui que a gente vai ter lançamento do nosso documentário original nessa quinta-feira, mais conhecido como amanhã. Amanhã. Famosa amanhã. Ontem a gente assistiu a pré-estreia aqui, teve um petit comitê, né, como dizem, pra gente acompanhar a estreia do documentário. Achei, além de muito didático, tem um componente interessante ali, que é o da classe trabalhadora. A Não vou dar muito spoiler, né? Mas as manifestações e como as ruas estão se comportando em meio a tudo que está acontecendo com o Milei, me trouxe um pouco uma comparação, né, na cabeça do que a gente passou com o governo Bolsonaro e como as ruas estão se comportando diante disso. Acho que a gente tem muito a aprender. No fim das contas, a gente aprende muito com os nossos irmãos latinos, né, e com, enfim, eles com os nossos erros, a gente com os deles. Eu acho que eles também aprendem com o Brasil, eles gostam muito de olhar para o Brasil. Eu estive na Argentina recentemente, gostam muito de observar o Lula. É claro, é muito diferente, né? A Argentina tem esse componente do peronismo, que aqui no Brasil não existe, mas essa coisa da rua, né, Chico? Você concorda, né? Acho que o filme, o que ele traz de muita força é o pulsar das ruas. É quase como um manual de levar a gente para a rua, aquilo, né? Você tá ali, você tem de mães, de avós da Praça de Maio, a sindicato ainda forte, ainda pulsando, juventude. Então você tem toda a Argentina inteira na rua. E a crença é que só vai mudar indo para a rua. Ninguém sequer fala em guerra no Twitter ou em rede social. É uma guerra que a esquerda dá até como... Talvez não seja o campo ideal para a gente. Vamos para a rua que a gente, pelo menos, empata ou desempata esse jogo. Uma outra diferença também da Argentina, mas eu não vou ficar falando muito, mas o Congresso na Argentina, lá você tem o Milei em dificuldade, né? Muita dificuldade, porque você tem o peronismo forte e tem uma centro-direita que até estava assim flertando com o Milei, mas já está contra ele. Então ele está sendo derrotado seguidamente no Congresso. Mas o documentário vale muito a pena, gente. Amanhã, 8 da noite, né? É isso aí. Dá pra deixar. E só vai estrear no dia que é um dia muito emblemático para a Argentina. Amanhã? Se não chega essa salvação, as reservas acabam amanhã. Pelo calendário econômico da Argentina. Gente, eles têm menos de 1 bilhão de reservas. O Brasil tem 360 bilhões. Toca fogo amanhã. Então, o documentário vem numa... Uma coincidência histórica maluca. Bem lembrado, Chico, bom chamar a atenção. A gente está tendo diversos conteúdos aqui também falando sobre esse cenário político da Argentina. Aqui na nossa programação, no ECL, daqui a pouquinho vou te contar de mais um programa da casa que vai falar desse cenário político que está numa maré muito ruim para o Javier Milei. Vamos assistir o trecho do documentário, a gente volta a falar já já. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei! ¡Basura! ¡Por la dictadura! ¡Soy verdura!
iluminado. Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Muito bem, então um gostinho do que vai ser o nosso documentário original. A gente já deu uns spoilers aqui para você. Vai lá em sln2.com.br, deixe seu e-mail que a gente te avisa quando estiver começando, de forma gratuita, online, acessível para todo mundo acompanhar. Seguimos? Rodrigo Viana. Adelante. Adelante, exatamente. A gente falava agora há pouco do Tarcísio, e eu comentei que ele tinha feito um... Calma aí, gente. Quem me conhece sabe. Vamos falar dessa história aí. Ele percebeu, claro, qualquer pessoa do planeta Terra que tenha visto a fala do Tarcísio percebeu na hora que pegou mal. Até os dois que estavam do lado dele ficaram constrangidos. É bom, assim, a gente observar em vídeo, porque dá para ver a postura corporal, a reação das pessoas, né? E dá para ver que todo mundo fica constrangido quando ele faz a, entre aspas, piada de muito mau gosto. Diga-se de passagem, o governador de São Paulo, ele postou um vídeo, então, nas redes sociais pedindo desculpas por ter falado durante coletiva de imprensa sobre o aumento de casos por intoxicação por metanol aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E não repercutiu mal só na imprensa, também nas redes sociais. Ele foi criticado por colunistas de direita também. A gente tem alguns destaques para colocar na tela para você. No Globo, a manchete: Tarcísio imita o pior de Bolsonaro, por Bernardo Melo Franco. No Metrópolis, Tarcísio corre o risco de virar um Bolsonaro com diploma de engenharia. E também no UOL, a manchete do comentarista, o Josias de Souza: Tarcísio soou como Bolsonaro na pandemia em piada com o metanol. Aí a gente dá uma olhada no trecho, na justificativa do governador de São Paulo depois dessa repercussão que não foi nada boa. Vamos assistir. Errei. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. É interessante, sabe o quê, Rodrigo? Bom, tem várias coisas aí. Tem várias camadas, eu queria... Várias camadas. Mas uma lasanha de camadas. Lasanha de absurdos, como diria a Carol, né? A Carolina Brígido. Mas o que me pega aí é que ele se aproxima e se descola do Bolsonaro o tempo todo. E quando ele pega e é comparado com o pior do Jair Bolsonaro, né, do não sou coveiro, que ele ficou taxado como o não sou coveiro do Tarcísio. Aí ele volta atrás. Então, nesse ponto que é uma das camadas, o Bolsonaro jamais pediu desculpa por nada. Nunca. Então, nesse ponto, o Tarcísio mostra, talvez para a turma da extrema-direita mais raiz, que ele realmente não é igual ao Jair Bolsonaro. Ele não é confiável, porque o Bolsonaro ia para o absurdo, sustentava o absurdo e diria, tá bom, eu vou tomar Coca-Cola. Morria abraçado com o absurdo. Morria, e ele ia falar, então toma Pepsi. No dia seguinte ele ia dizer isso para o jornalista que perguntasse. Entendeu? Não ia dar bola. O Tarcísio ainda joga um jogo de assessoria de imprensa, olha, não pegou bem, governador, tem a pesquisa, melhor pedir desculpas, ele faz, né? Então, nesse ponto, ele é um bolsonarista que tenta ser um pouquinho mais bem comportado, o que levanta suspeitas do lado do bolsonarismo e não ajuda muito do outro lado. Então, ele fica realmente... Fica no meio do caminho. No meio do caminho que não sai daí, né? Esse perdão aí foi muito atribuído aqui em São Paulo ao Kassab. Há uma ideia do Kassab... Além de pesquisa, porque o estrago a gente viu. Até eu, que não entendo nada de rede social, vi que o estrago foi pesado. Na hora, né, Chico? A gente comentou imediato. Você começa a ver pessoas que são até do campo conservador criticando. Você viu a reação nos donos de bares e restaurantes de São Paulo. Esses empresários estão tomando um prejuízo pesado por conta da falta de fiscalização de bebidas aqui em São Paulo. Aí você pega o governador, em vez de apoiá-los, vem com piada, descontrair coletiva. Olha, eu conheço nossos colegas jornalistas, ninguém está precisando de humor do Tarcísio de Freitas. Obrigado. Até de humor, de um seriado, de um humorista profissional, a gente precisa. Mas de piada de Tarcísio, eu acho que nenhum dos nossos coleguinhas está carecendo nessa altura do campeonato. Aí me chamou a atenção, a Gabi leu aqui 3 manchetes, 2 de articulistas sérios, o Bernardo Melo Franco, o Josias e tal.
E uma do site Metrópolis, que é de um jornalista de direita, o Mário Sabino. Mas é muito de direita. Ele é muito de direita. E até ele criticou. Talvez ele seja mais de direita do que o Bolsonaro, na verdade. Talvez seja. É um sujeito realmente que coloca a pena enfim, as ideias que ele tem a favor do projeto da direita no Brasil. E ele disse, o Tarcísio corre o risco de virar um Bolsonaro com diploma de engenharia. Eu fiquei pensando, nossa... Ele é um desastre na comunicação. Falou. Eu fiquei impressionado. Eu achei assim, é quase que a turma, o Mário Sabino fala por uma turma aí que tem vinculação com a direita financeira, mercado, ele trabalhou na Veja, Abril, etc, etc. Então, é quase como que falar, pelo amor de Deus, Tarcísio, dá um jeito nisso, senão você perde até o governo de São Paulo. É quase que um alerta. Cala a boca, para de fazer besteira, senão... vocês vão entregar o governo de São Paulo para o lado do Lula, do Haddad, do Alckmin e tal. Então, me pareceu quase que um desespero. O sujeito que era tido como o grande nome para presidente faz tanta besteira que daqui a pouco põe em risco até a reeleição, que por enquanto ainda está tranquila para ele. Ou então já começam a apostar no Ratinho Júnior mesmo como candidato deles, né? Já é uma operação Ratinho. Pode ser também, a operação Ratinho... Que até agora não cometeu uma gafe como essa. Não, né? Ele é muito mais discreto. Pois é. Também é menos visto também, né? Por conta de São Paulo ter mais importância política do que o Paraná, embora sejam dois estados importantes da federação, o Tarcísio está mais exposto. E o Tarcísio foi para o jogo, ele foi para a operação de anistia em Brasília, ele visita o Bolsonaro. 2 vezes. 2 vezes, né? Ele bate na porta do Bolsonaro, então ele ficou mais na vitrine. Sem constar a questão da segurança pública também, total, foi muito colocada, né? Teve uma pessoa em situação de rua que foi morta pela PM e a polícia... Exato. Ele está sendo criticado e foi para o 7 de setembro e fez aquele ataque frontal ao Supremo. O Ratinho é mais discreto, entende de comunicação, até porque é filho do Ratinho, do Rato Maior, que é o pai dele. Então, se vier, vai vir assim como um fator surpresa. Ele está se guardando para vir como um fator surpresa. E o Tarcísio parece que queimou a largada mesmo, né? Depois dessas declarações em série. Rodrigo, eu queria só que a gente colocasse mais uma vez a declaração. Vamos? Quem estava fora do Brasil, praticamente, porque rodou muito, né, esse corte. Mas é que eu estava falando da postura de quem estava ao lado dele, para quem nos acompanha em declaração original, não as desculpas. Seria interessante a gente ver como é que foi o constrangimento ali diante da fala do Tarcísio. Vamos ver. Enfim, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Ali a gente mostrou o vídeo aproximado do Tarcísio, ele dá umas olhadinhas para o lado, para as outras autoridades. Não é minha praia, ele é governador do estado, ele tem que resolver a parada, tem que botar fiscal, ele tem que cuidar da saúde pública. Não é minha praia? Não tem nada a ver comigo? Bom, então volta lá para morar no Rio e esquece o Palácio dos Bandeirantes. É completamente absurdo, tanto que fez o vídeo aí dizendo errei, foi a primeira fala do vídeo. Vamos seguir aqui, também trazendo outros assuntos. A gente falava agora há pouco sobre essa pesquisa mostrando uma aprovação do governo Lula, e um dos componentes importantes dessa boa maré que o presidente Lula está surfando agora é essa conversa telefônica com o Donald Trump. Está deixando muito bolsonarista bem chateado, com o Donald Trump dizendo que tem boa química com o presidente Lula, conversando com ele por telefone e até, eventualmente, isso ainda está em negociação, mas se mostrou positivo para falar sobre as taxações contra o Brasil. A gente fala agora com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, boa noite. Sempre um prazer te receber aqui no N2. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam. Professor, a gente teve até uma entrevista para o Jornal Globo, interessante trazer aqui, do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, dizendo que não tem dúvidas de que o presidente Lula vai reverter o tarifaço com o Trump. Então, a gente está vendo a manchete aqui na tela a respeito desse assunto.
Por outro lado, tem o Eduardo Bolsonaro comemorando o Marco Rubio nas negociações, como se fosse talvez uma maneira de brecar essa negociação de maneira positiva para o Brasil. Realmente pode ser um obstáculo para o governo ou, no fim das contas, quem decide é o chefe, é o Donald Trump? Você trouxe dois personagens, né, que não se perdem pela loquacidade, né? Ninguém os controla, né? Os dois personagens, né? Então eles são muito loquazes, falam muito, né? E às vezes dão escorregadas bastante sensíveis, né? O Valdemar da Costa Neto, na verdade, ele é muito hábil, né, para sentir o rumo dos ventos. Ele percebe bem o rumo dos ventos e ele oscila com ela, né? Biruta do aeroporto, né? Ele percebe muito bem e vai nessa linha. É o que está acontecendo agora, né? Ele já notou qual é o limite, né, da interferência e das possibilidades do que ele representa. Ele já está estruturando as suas posições no novo clima eleitoral. Ele está estruturando isso aí, né? Quanto ao Eduardo, né, eu acho que ele é contumaz, né? Ele erra sempre no mesmo ponto, né? Ele está mal informado, né? Bastante mal informado. Não é Marco Rubio, no contexto americano, principalmente no contexto com o presidente Trump, ele é responsável, vamos dizer desta forma, né, por emprestar o seu nome e tudo mais para tarefas que acalmam as bases eleitorais de Trump, as bases mais conservadoras, as bases mais difíceis. Aquele eleitorado MAGA, mais convertido, precisa ser preservado. Trump usa Marco Rubio para isso. No entanto, o que está mais ou menos claro é que o dia a dia, o cotidiano decisório no Departamento de Estado não é bem de Marco Rubio. Esse ponto precisa ficar muito claro, né? O presidente Trump não ouve só o seu secretário de Estado. Ele tem outras fontes de informação, ele tem outros ouvidos. Ele coloca o ouvido dele em outros lugares, até mesmo dentro do próprio Departamento de Estado americano. Não é único. Ele ouve certos conselhos, ele ouve certas opiniões, todo mundo lembra do Jason Miller que fala, todo mundo lembra do próprio Scott Bessent, e tudo isso é real. As coisas não, elas emprestam essa toada para esse processo. Isso já foi assim, Gabriela, em Gaza, isso já foi assim na Ucrânia, e agora chegou a vez de ser assim em relação ao Brasil. Conforme interessa, ele vai oscilar a sua posição, ele vai ouvir outros interlocutores. Isso está dentro do Departamento de Estado, já se sabe exatamente quem foi, e a diplomacia brasileira foi especialmente hábil de se aproximar do outro lado. Esse não adianta, ela foi hábil de se aproximar do outro lado. Agora, a Gabi chamou aqui a atenção, passou meio rápido na tela, essa fala do Valdemar, né? Até o professor Trevisan falou dos dois personagens, né? Um deles é o Valdemar Costa Neto, o outro é Eduardo Bolsonaro. O Valdemar, na manchete, se a gente puder colocar de novo a manchete aí do que ele falou na entrevista, o Valdemar, ele diz com todas as letras, eu achei muito importante isso, porque é quase como se ele desse um chega pra lá no Eduardo de novo. Eles estão às turras já faz várias semanas, né? O Valdemar diz que não tem dúvida de que o Lula vai reverter o tarifaço com o Trump. É quase como se ele dissesse, gente, não prestem atenção no Eduardo, que o Eduardo Bolsonaro não sabe, não é ele que comanda, porque senão depois vocês vão tomar um susto e o Lula vai reverter, pelo menos em parte, talvez não todo o tarifaço, e aí a direita, opa, mas o Eduardo não dizia que o Trump tinha colocado o Marco Rubio, que ia criar um problemão? Então, é mais um sinal de como é que estão divididas as coisas do lado da direita, dentro do partido deles, dentro do... Exatamente, né? E como ele também está, a direita fugindo desse estrago que o Eduardo está causando. Eles estão em plena fuga, de tentativa, né, Chico, de se afastar desse estrago, porque olha a pesquisa de hoje, os números melhoraram para o Lula saiu mais forte
da conversa com o Trump, diz a pesquisa da Quest. Então, era como se Eduardo Bolsonaro, né, tem aquela história, não interrompa um inimigo quando ele está fazendo uma grande besteira. Então, deixa o Eduardo fazer mais besteira. O Valdemar está dizendo, pelo amor de Deus, não, senão nós vamos perder bancada, vamos perder eleição e a direita vai se enfraquecer. Eu achei importante essa fala. Sabe, Rodrigo, o Valdemar da Costa Neto é um personagem bastante conhecido, né? Ele está presente em vários momentos da história brasileira dos últimos anos. Né? Quando nós olhamos para a frase dele, o que ele está fazendo, né, é pulando fora do barco enquanto for tempo. A família Bolsonaro não está se entendendo mais, todo mundo sabe. E ele está, de alguma forma, procurando um outro tipo de discurso, uma outra, para usar a palavra da moda, uma outra narrativa que empreste um outro tipo de credibilidade e estabeleça pontes. Esse é o ponto. Valdemar da Costa Neto está interessado exclusivamente de ficar perto do poder. Sim. E, portanto, ele está pensando em que tipo de mudança eu tenho que operar. Ele está começando a dar uma guinada no seu transatlântico. É isso que nós estamos assistindo. Não é só ele. A Gabi chamou a atenção para o silêncio protocolar do Ratinho, você também. Tá? É outro que está percebendo o rumo dos ventos e está, de certa forma, já se estabelecendo para os novos tempos. Essa desinformação, ela é muito forte, principalmente dentro das próprias hostes bolsonaristas. O Eduardo não está sozinho, não adianta a gente pensar nesses termos. Ele tem um cacife que é forte na família. O quanto isso está prejudicando os interesses da empresa, isso nós vamos ver depois. Né? O Valdemar da Costa Neto está chamando atenção exatamente para esse ponto. Né? Cuidado. Há um erro antigo no Brasil. Né? Nós já comentamos sobre isso aqui, Gabriel. Não há um erro antigo. Né? Não subestime as atitudes nacionalistas do eleitor brasileiro. Não subestime. Isso é um erro grave. Né? Os discursos são difíceis, mas certas imagens em que a pessoa, de alguma forma, compreende bem aquela frase eterna, na minha casa mando eu, isso tem um peso eleitoral para todas as camadas sociais. Né? O primeiro que chamou a atenção, me lembro, né, disso por mera memória. Né? Quem quiser lembra o presidente Sarney defendendo estatais. E um dia ele foi cobrado sobre isso. E ele fez uma frase, eu estou citando em memória, que é próxima disso aqui. Eu não brinco com o sentimento do nacionalismo do brasileiro. Eu acho que ele entende alguma coisa desse negócio. Eu penso, né? E eu penso que talvez o erro com bandeira, o erro com certas frases, o erro porque todo mundo é capaz de entender que tarifaço é igual ao meu emprego. Todo mundo entende. Então, portanto, de alguma forma, no clima geral, isso foi um erro estratégico significativo. Não, professor, certíssimo. Até você pega a comunicação do governo, foi bem pedagógica e toda em cima disso. Bandeira do Brasil, na barraquinha do pastel ou na estatal, em todo lugar. Retomou as cores, mudou toda a comunicação do governo, porque viu que tinha aí uma chance mesmo e encontraria uma boa resposta do povo. Foi uma comunicação fácil de ser feita, porque tem esse fundo nacionalista aí que a gente às vezes esquece que a população tem. Professor, eu vou pedir só uma... Professor, me desculpa, perdão te interromper, a gente já volta a conversar. Um segundinho, eu vou pedir a sua paciência só para a gente trazer uma notícia que acabou de sair lá do Congresso Nacional. Então, para atualizar aqui a nossa audiência, e a gente volta a falar sobre esse assunto, acabou
de derrotar a medida provisória do aumento de impostos, né? Foi feita a retirada da pauta pela Câmara dos Deputados, o que é uma derrota, como a gente falava agora há pouco, não só para o governo, mas para a população na prática, porque a gente vai ter 35 bilhões de reais a menos no orçamento federal. Então, informação que a gente traz agora é de que a decisão está enterrando de vez essa medida, que sustentaria a arrecadação e reduziria as despesas obrigatórias em 2026, que é ano eleitoral. Aliás, Rodrigo, pelo que o Kleber Lourenço apurou no nosso site, foi, além dessa antecipação, uma retaliação à derrubada da PEC da bandidagem por parte dos parlamentares. Sem dúvida. Total. É mais um capítulo da guerra entre Lula e o Centrão. Hoje o Lula, né, aliás, nessa semana, colocou os ministros que foram cobrados para sair do governo, para se manter no governo, o Sabino e o Fufuca. O governo tinha imposto essa derrota via Senado na PEC da blindagem. O Centrão estava se sentindo ameaçado. Tem investigação contra deputados do Centrão avançando no Supremo Tribunal Federal e eles deram uma demonstração de força. A medida provisória, Chico, não chegou nem a ser votada no plenário. Retirada. Ela foi retirada. Houve um pedido, isso acontece ali nos debates parlamentares, um deputado, Kim Kataguiri, pediu que fosse aprovado enfim, para que não fosse colocado em votação, que ela fosse retirada. E por 251 votos a 193, a direita, o Centrão, a oposição, derrubaram e ela nem chegou a ser votada. Então, perde a validade hoje. Então. Perde a validade. E o governo vai ter que sair atrás de outras alternativas, mas tem que ficar o carimbo para esse Centrão do Tarcísio, do Arthur Lira, etc., são irresponsáveis. Querem lançar o Brasil numa crise no momento em que a economia começa, já há vários meses, a embicar para cima, está crescendo. Então, eles estão fazendo boicote contra o Brasil. Vitória das fintechs com a Faria Lima, as mesmas que aqui em reportagem do ICL foram mostradas com conexões com o crime organizado. Com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Vitória das bets. As bets que já são quase geram uma pandemia de viciados no Brasil, ganham hoje, obtêm uma grande vitória também no Congresso. É isso. Então, mais uma vez reforçando, a Câmara enterrou essa MP do aumento de impostos. A gente teve um resultado, como disse agora o Rodrigo, de 251 votos a 193 pela derrubada dessa proposta, que deixa de perder validade. Então, a retirada da medida foi o resultado dessa discussão lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vamos voltar com o professor Leonardo Trevisan, que nos esperou aqui pacientemente para a gente trazer essa atualização, professor, dessa discussão lá na Câmara dos Deputados, que era algo que estava sendo, desde ontem, a gente discutia aqui essa história e qual seria o resultado. De fato, foi o que o Centrão impôs ali, como também uma espécie de vingança depois da PEC da bandidagem. A gente segue aqui conversando. Chico, você fazia até uma pergunta para o professor, né, a respeito do Donald Trump. Eu destacava o comentário do professor na linha que a gente não deve desprezar, ele citou até o Sarney, esse teor de nacionalismo que está ali no povo. Às vezes a gente acha que foi para o buraco já, que foi para o espaço, que não existe mais isso, mas quando o Eduardo Bolsonaro vai lá e ajuda a tarifar o Brasil, ele despertou na população uma coisa, acho que está na hora da gente defender o próprio país. Era nessa linha que eu comentava. Não, e eu vi até, professor, as redes sociais do governo que estão agindo de maneira muito ágil agora, né, nos últimos meses. Vocês viram esse vídeo? Acho que é o João Kleber até que faz, o comunicador João Kleber, que vai na rua e pergunta assim, você prefere futebol brasileiro ou futebol americano, que ele joga com a bola oval? O povo, eu prefiro o futebol brasileiro. Você prefere comida brasileira ou comida lá do exterior? Não, eu prefiro comida brasileira, né? Você prefere cachorro de raça que vem da Europa ou caramelo, o vira-lata nosso aqui? Eu prefiro caramelo. Então, de uma maneira simples, as pessoas falam, eu prefiro a novela brasileira, inclusive, né? Não gosto da novela mexicana, etc. Então, muito pela cultura, ou até
principalmente pela cultura, mas também chega na política. Esse sentimento que o professor está dizendo, que às vezes não é de uma sofisticação, da soberania e tal, mas, pô, eu gosto das coisas que estão daqui nossas, pô. Os caras vão querer agora de fora para dentro dizer que eu não posso gostar disso, daquilo, vão querer dizer que é os Estados Unidos que vão mandar aqui. Calma lá, eu até posso gostar de coisas que vêm dos Estados Unidos, mas não que eles mandem na gente. Acho que é isso, né, professor? Esse sentimento, acho que o governo conseguiu capitalizar para o lado dele, né, o governo Lula, né? Não há dúvida nenhuma que foi uma vitória, de novo, de uma atitude mais profissional na comunicação. Isso é indiscutível, né? Que é a comunicação, ela pesou exatamente. Rodrigo, você foi dando os exemplos, e os exemplos são muito claros, né? Os exemplos são a tradução daquilo que ficou na imagem de cada um de nós, né? E a imagem é muito simples, ela está toda construída, primeiro nos gostos, no processo cultural. Eu prefiro a novela brasileira, eu prefiro meu cachorro caramelo. Agora, tem uma tradução disso quando ela passa do ponto, que é o seguinte, né? Quem é que manda na minha casa? Esse é o ponto, esse é o ponto, né? Quem manda na minha casa, de alguma forma, tem um tom muito forte. Com isso é conveniente, isso tem uma história longa, né, na ciência política. E, de alguma forma, quando nós olhamos para quem esquece isso, a pena vem, viu? E ela já chegou tanto na ação do Valdemar da Costa Neto, que já está estabelecendo as pontes para o novo pulo, né? O Valdemar da Costa Neto teve várias matizes políticas, ele já está estabelecendo a próxima, e agora com essa que é especialmente em torno do Eduardo Bolsonaro e desse erro estratégico que foi muito significativo. Professor, tem um outro assunto relacionado ao Donald Trump que é importante, a gente já trouxe alguns exemplos aqui a respeito disso. Essa é uma nova ofensiva do Trump enviando tropas da Guarda Nacional para Chicago, e os militares estão se preparando para entrar na região metropolitana da cidade. O Donald Trump, o governo Trump, vem justificando, dizendo nas últimas semanas que Chicago tem altos níveis de violência e que agentes federais do ICE e do Serviço de Proteção Federal estão sofrendo ataques coordenados por grupos violentos. Essa justificativa já veio algumas vezes e, em alguns casos, não eram nem verdade, né? O prefeito de Chicago assinou uma ordem executiva para estabelecer zonas livres do ICE, que proíbe batidas de imigração em propriedades municipais, locais privados, que se oponham à presença desses agentes, e a Casa Branca chamou essa medida de doentia e perturbadora. O Donald Trump, como sempre, foi para as redes sociais. Ele pediu a prisão do prefeito de Chicago e também do governador de Illinois. Ele disse o seguinte... Isso é que é a loucura. Loucura. Pediu agora. Agora, acabou de postar hoje nas redes sociais. Porque essas autoridades rebateram a questão da imigração, né? Estão tentando colocar melhores soluções. Pois é, e não é a primeira vez que isso acontece, né, professor? A gente tem aqui o tweet na nossa tela, aqui só para quem está nos acompanhando em áudio. O prefeito de Chicago deveria estar preso por não proteger os agentes do ICE, e o governador Pritzker também. É isso. Olha, primeira coisa, né? Nós estávamos falando sobre contumazes, né? Erros contumazes, né? O Trump é um deles, né? O Trump tem usado muito, vamos chamar dessa forma, né? Falsas questões, né? Já passou do fake news, ele faz afirmações que não correspondem à verdade, né? A mídia norte-americana, desde anteontem, vem trabalhando com isso, e o Washington Post publicou os números, né? É ao contrário. Olha, eu anotei os números aqui, né? Na referência de janeiro, setembro deste ano, com janeiro, setembro de 2024, os crimes, os homicídios caíram 31% em Chicago. Os crimes comuns, roubo, caíram 42%. São números federais.
São números do levantamento de crime dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça. Então, precisa saber, desculpe, de que crimes o presidente Trump está falando. Em Chicago não era esse o número. O crime está retrocedendo. A desculpa fundamental é a mesma utilizada em outras cidades. Ele tentou em Portland, ele tentou em todas as cidades que tem prefeito democrata. Ele tentou em Los Angeles, ele tentou São Francisco. A justiça tem dado alguma guarida. Portland segurou. A presença da Guarda Nacional não tem absolutamente nada a ver com crime de rua. Guarda Nacional não pode fazer prisão nos Estados Unidos. Não, desculpe, ela é só para proteger patrimônio público. A lei costuma ser cumprida lá, viu? Devagar, vamos devagar. Então, portanto, mandar 200 ou 300 homens da Guarda Nacional por uma situação que não há confronto, o Pritzker, que você mencionou, o governador pediu na justiça que fosse mostrada alguma insurreição urbana, porque essa é a expressão para você chamar a Guarda Nacional. Cadê a insurreição? Você fazer protesto na porta do ICE porque eles estão excedendo, desculpe, Chicago é uma cidade santuário. Chicago é uma cidade que protege a imigração. Isso é uma política pública, definida e aprovada pelo eleitor. Do que nós estamos falando? Né? Essa situação é, mais uma vez, né, igualzinho ao começo da nossa conversa com o Marco Rubio, é mais um daqueles temas que o presidente Trump tira da cartola, né, para fazer acenos ao seu eleitorado MAGA. De novo, né? Sabe o que é que me chama a atenção, Gabriela? É que não está dando certo. Esse é o ponto. Eu tenho uma sensação que tudo aquilo que a gente costumava dizer, em alguns lugares os ventos estão mudando. Porque o Trump está com 37%. New York Times pesquisa a mesma coisa na Gallup. 38%. Ele rompeu a barreira dos 40%, ele estava em 45%, 46%, ele rompeu a barreira. Quando você olha onde é que ele está mais decadente, onde é que ele perdeu mais voto, foi no eleitorado urbano, onde ele não pode perder voto. Daí os acenos. Daí a perseguição ao imigrante. Perfeito, professor. Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente não pode perder de vista o comportamento, eu concordo inteiramente com você, Rodrigo, racional. Uhum. O que nós estamos vendo aqui na direita conservadora brasileira é que a racionalidade foi embora. É isso aí. O comportamento do Trump nessa mentira é um comportamento racional. Nós temos que entender que ele está fazendo aquilo que o marqueteiro dele foi lá e disse: olha, cara, olha o que está acontecendo, tá aqui os números. Excelente, professor. Então, de alguma forma, se a gente não olhar para isso, nós não vamos conseguir entender por que, de uma situação tão maluca como essa, mandar prender prefeito, mandar prender governador. Demais. Professor, muito obrigada por colocar o pingo nos is, colocar a lupa nessa situação, sempre com muita sobriedade. É um prazer nosso aqui sempre receber o senhor. Muito obrigada e a gente se vê de novo em breve. Obrigado, professor. Excelente. Eu é que agradeço a conversa, Gabi. Rodrigo, Chico, boa noite a todos. Boa noite, professor. É sempre um prazer. Falando em boas conversas, como a gente sempre tem com o professor Leonardo Trevisan, a gente tem provocação histórica hoje com o professor Fernando Satti Ferreira, falando de uma perspectiva histórica da Argentina. Então agora, a partir das 7 horas, você acompanha Argentina, História, Crítica e Crise. O Lindener me escreveu para dizer ele é um especialista em Argentina, um momento perfeito, né? Amanhã tem um documentário e hoje essa entrevista. Para o documentário, E amanhã a Argentina vive um dia decisivo na economia. Então não percam a conversa do Lindener com o convidado agora. Aprofundando mais a parte histórica. Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina.
Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.